Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Marcos Lima, eu sou consultor autônomo e professor universitário. O objetivo de hoje é demonstrar a forma correta de se calcular um custo de uma receita de brigadeiro especificamente. É, e aqui eu estou trabalhando exclusivamente para aqueles que estão na informalidade, tá? Mas é claro que também essa planilha vai funcionar para aqueles que estiverem na formalidade. Bom, então, existe um desconhecimento, uma, um empirismo, né, na hora de se fazer cálculo de custo, porque a grande maioria só considera a parte variável como matéria-prima. Mas, olhando aqui do lado direito, nós vemos que a composição do custo aqui, especificamente então do brigadeiro, vai contar com matéria-prima, o gás de cozinha também, que tem que entrar no custo, a mão de obra, e a depreciação dos equipamentos que você vai utilizar, porque a depreciação é a vida útil, é a perda de valor por uso. Então, fogão, os utensílios, uma balança de precisão, tudo isso são ferramentas importantes na hora de se produzir esse material aqui, né? Muito bem, então eu separei aqui nessa primeira tela alguns itens, né? Leite condensado, cacau, margarina em pó, chocolate em pó, margarina em pó não, margarina, chocolate granulado e as forminhas. E aqui nessa coluna aqui, na coluna C, quantidade da embalagem, é a quantidade contida na embalagem que você compra. Então, leite condensado, 395 gramas. Então, aqui está tudo em gramas, menos as forminhas embaixo que está em unidades. Ó. Então, repare que está aqui na linha 13. E aí na coluna D é o preço da embalagem que você paga. Então, uma embalagem de leite condensado que tem 395 gramas. Peguei aqui um preço aí fictício, 5,72. Os preços aqui são meio que fictícios, tá? E aí o custo por grama é o custo da embalagem dividido pela quantidade em gramas e aqui da embalagem aqui das forminhas também o preço de uma embalagem de 100 unidades. Aqui está o custo por unidade de forminha, né? Assim como os outros também, o custo por grama, conforme aqui na coluna E. E aí, veja bem, aqui começa uma questão que é muito recorrente aí, porque as pessoas acabam não sabendo calcular, porque acham que o custo é tudo. Eu comprei tantas unidades. Não é o custo de tudo, o custo é somente do uso. Então, essa tabela aqui, eu especifiquei a quantidade usada na receita. Então, do leite condensado, da forminha, quantas unidades, certo? Vão ser utilizadas. Então, leite condensado, cacau, margarina, tal, até chocolate granulado aqui é em gramas. E as forminhas em unidades. Então, trabalhando com um rendimento de uma receita para 20 brigadeiros, certo? Essa receita aqui, essas quantidades. E aí, então, o que você vai fazer? Você vai aqui para achar o custo do uso, você vai multiplicar a quantidade usada pelo custo em gramas calculado aqui, ó, certo? De cada um, especificamente. Aqui a planilha já está preparada para isso. Então, repare que a soma aqui dos custos com matéria-primas resultou em 11,80, certo? Só essa parte aqui, ó, 11,80. E aí vem o cálculo do custo com gás, consumo. Então, esta tabela aqui, ó, eu peguei de um site da internet de uma empresa que fornece gás. Então, um fogão 4 bocas regulado, com o fogo ligado em fogo baixo, 182 gramas por hora de uso. Médio, 203 gramas por hora de uso. Alto, 223 gramas por hora de uso. E aí, então, como é que você vai fazer? Aqui embaixo está a quantidade de gás usada, certo? Um fogo baixo. Um fogo baixo, então, e aí você vai ter que colocar o tempo em minutos. Aqui está dizendo, essa receita vai ser 10 minutos em fogo baixo. O custo aqui então vai dar cerca de 18, 19 centavos, certo? Então o cálculo é feito essa tabela aqui, né, que é por hora, dividido por 60, vai achar a quantidade por minuto,
e aí multiplica pelo custo do grama, né? Porque aqui você vai ter que informar que uma embalagem do gás de cozinha é 13.000 gramas, ou seja, 13 quilos, é o gás normal de casa. Coloquei um preço de R$ 80, e aí então dá um custo de menos de 1 centavo por grama, certo? Por grama. Então transformou-se aqui o custo do grama por hora de uso para 10 minutos e achou o valor do custo de gás, tá bem? Muito bem. Aí um outro custo que muito pouca gente sabe fazer, o custo com mão de obra. Então aqui você determina qual o salário mensal, tá? Então aqui eu coloquei um salário mensal de R$ 2.000, sendo que você vai trabalhar 8 horas por dia e tendo 20 dias úteis disponíveis para trabalhar, ou seja, 176 horas mensais. Então dá um custo de hora trabalhada de R$ 12,50, certo? Então eu estou repetindo, aqui é alguém que está na informalidade. Se estiver na formalidade, vai ter que acrescentar aqui ao valor do salário mensal os encargos sociais e trabalhistas. Muito bem, então, R$ 12,50 a hora trabalhada. E aí o custo por minuto trabalhado dá cerca de 21 centavos, certo? Utilizando esse tempo aqui, 8 horas diárias, 20 dias de trabalho útil, né? Um determinado mês. E aí é preciso pensar o tempo também de produção. E esse tempo também é importante, porque é a partir do tempo de produção que você vai calcular o custo com a mão de obra. Então, eu coloquei aqui, 5 minutos, tempo em minutos, tá? Para preparar todo o material, separar tudo bonitinho. Depois, 10 minutos de fogo. Depois, mais 30 minutos para fazer o acabamento, que é enrolar o brigadeiro, passar lá no coisa lá do granulado, né? Coisa do granulado é bom. E aí, colocar na forminha, certo? Pronto para vender. Então, o tempo total aqui deu 45 minutos. Aqui, ó, tempo total, 45 minutos. Então, eu multipliquei aqui o tempo por hora, transformei em minuto para 45 minutos, então deu cerca de 9,38 a mão de obra para fazer essa receita. E aí a depreciação. Aqui eu estou levando em consideração fogão e utensílios. Então um fogão novo, R$ 900, e os outros utensílios somados R$ 100. Como eu falei, utensílios e materiais eu posso ter fogão, panelas, balança, medidores, sabe? Tudo que você utilizar para produzir. E aí então, aqui está a vida útil desses materiais. Eu calculei a depreciação mensal e a depreciação por hora, já que o cálculo do custo aqui vai ser baseado na depreciação por hora, por tempo de produção. Então está aqui a depreciação do fogão para 10 minutos e utensílios para 35 minutos. Então, custo por uso, e aí o custo com depreciação de toda a receita, né? Dentro desse período de tempo de produção, menos de 2 centavos. E aqui embaixo está o resumo dos custos. Então, 11,80 com matérias-primas, materiais diretos, com gás, a mão de obra, depreciação, e aí somado então a receita, um custo de 21,38. Para um rendimento de 20 brigadeiros, dá um custo unitário de 1,07. Aqui, ó, você tem a formação do preço. Então você estabelece qual é o preço, qual é o lucro desejado. Aí você põe aqui, ó, 80%. Ó. Deixando bem claro que você não pode pôr nada acima de 100%, já que não existe lucro igual ou superior a 100%. Tá certo? Então você vai colocar aqui, ó, eu quero ter um lucro de 65%. E aí então vai calcular aqui o markup divisor e o markup multiplicador. E aí o preço de venda, tanto usando um quanto o outro, vai ser 3,05. E eu fiz uma simulação aqui embaixo também. Ó. Caso você venda a cada unidade a R$3, o lucro por receita vai ser 38,62, a lucratividade vai ser 64,37. Certo? E aí, quantos brigadeiros preciso vender para ter o salário desejado? O salário está lá em cima, ó. É esse aqui, ó. R$2.000. Então, para ter R$2.000, você precisa vender 1.008 brigadeiros, ou seja, aproximadamente 50 receitas. Então, se você trabalhar 20 dias, por exemplo, né, você vai ter que fazer aí
vai, 3 receitas por dia, certo? Vai dar 60 receitas, na verdade, um pouco mais. Você vai acabar tendo um salário maior que os R$ 2.000. Então, se você quiser esta planilha pronta, você manda um e-mail para aqui, ó. financasdafamilia@gmail.com. Tem um livro também produzido por mim, ele está em PDF, e aí junto com o livro lá tem uma planilha de controle financeiro, tá? Essa daqui é gratuita, aquelas outras lá são comerciadas, nesse site aqui, ó. Um livro produzido por mim, www.osilva.com.br. É isso aí, queridos.